os ensinamentos. E nessa época, ocorreram grandes eventos do cristianismo, pois Jesus anunciava o evangelho. E esse foi o período que me tornei um perseguidor do evangelho, pois não acreditava que aquele Jesus era o Messias prometido. Só que um certo dia, a caminho de Damasco, tive um encontro maravilhoso com aquele Jesus que eu tanto perseguia. Aquele encontro mudou toda a direção da minha vida. E o resto vocês já sabem. E hoje eu sou conhecido como Paulo, o apóstolo de Cristo. E vim aqui nessa noite para contar um pequeno relato da minha caminhada com Cristo, pois passei de perseguidor para perseguido. E nesse momento que eu estava contando, que eu estava falando sobre esse relato, eu não estava ali presente, pois era o período que eu estava na cidade de Éfeso. Então eu queria compartilhar com vocês nessa noite 1 Coríntios 9. Onde eu vou falar um pouco desse relato da minha caminhada com Cristo agora como um homem transformado. Nesse capítulo, eu venho falando sobre a minha liberdade que eu tenho na graça. A liberdade na graça de Deus. E eu tinha muita preocupação com esse tema de liberdade, porque se a gente for ver mais atrás, no capítulo 8, no verso 9, eu vou falar sobre essa liberdade. Mas tenha cuidado para que essa liberdade de vocês não venha, de algum modo, ser tropeço aos fracos. Então, esse era o meu sentimento. A minha preocupação em relação a esse tema, liberdade. Eu sempre tive preocupação em não ser pedra de tropeço, para que os mais fracos viessem, de fato, errar, vacilar diante do Senhor. E lá em Romano, na carta aos Romanos, eu escrevi também que nós devemos ser suporte a esses fracos. Suportar eles é cuidar, é ensinar, é amar. É não se colocar no centro, mas ajudar ele a vencer as suas fraquezas. Mas hoje eu quero falar um pouco dessa liberdade, mas eu estou também aqui nessa noite para me defender. Por isso eu vim desse jeito, dentro desse personagem, porque mesmo eu não estando presente, mas eu me vejo aqui em um grande cenário. Eu me vejo em um grande tribunal. E eu estou aqui nessa noite para me defender. E tem duas causas que eu estou aqui para me defender nessa noite. Uma causa é sobre o meu apostolado e a outra causa que eu estou aqui para defender nessa noite é o direito que eu tenho como apóstolo do Senhor, como ministro do Evangelho, de ser sustentado também por essa igreja. Mas eu quero ensinar nessa noite também
que essa minha liberdade me leva a eu entender também que eu tenho a liberdade de escolher, de querer receber esse direito ou não. Mas vamos ver aqui o que diz no capítulo 9. O que eu quero realmente mostrar, eu quero mostrar que a liberdade cristã, ela não é regida pelo conhecimento que eu tenho, que você tem, mas ela é regida pelo amor que nós precisamos viver. É esse amor que vai fazer com que eu e você entenda a fraqueza do mais fraco. É esse amor que vai dizer que eu posso não aceitar aquilo que é de direito meu, que me dá essa liberdade de escolher. E aqui no verso 1 diz assim: será que eu não posso? Será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, o nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outro, mas pelo menos para vocês eu devo ser. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a função do apóstolo é o que ensina, é o que está na direção da igreja, aquele que está ali cuidando. Talvez vocês tenham dúvida sobre o meu apostolado. A igreja que eu mais amei, Paulo está dizendo aqui, eu, na pessoa de Paulo, estou dizendo aqui que aquela igreja que eu tanto amava, porque eu estava ali no início, é a igreja que estava me perseguindo. Muitas vezes eu me sinto dentro de um tribunal. Muitas vezes eu me sinto olhando para essa igreja e sendo julgado por essa igreja. Mas eu estou aqui hoje, né, essa noite, para defender o meu apostolado, porque eu andei com Cristo. Porque eu presenciei a sua ressurreição. Por que que então Paulo ele começa a dizer sobre a defesa dele diante daqueles que estavam lhe questionando? O verso 3 diz assim: a minha defesa diante dos que me questionam é esta:
Será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como faz os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Aqui Paulo está defendendo o seu direito, a sua liberdade. Que ele também tinha direito de ter uma esposa, mas por ser um homem livre, eu escolhi não ter uma esposa, porque eu escolhi me dedicar a essa obra tão maravilhosa, que é cumprir com o chamado que Cristo me deu ali no caminho de Damasco. Mas eu queria apresentar alguns argumentos nessa noite sobre o meu direito de receber o sustento dessa igreja. Eu, Paulo, estou fazendo tudo isso longe daquela igreja, longe de Corinto. O momento que eu estou ali em uma outra viagem minha, passando por Éfeso, eu pude ali escrever aquela carta para a minha defesa, para mostrar e falar sobre o meu direito. E o meu primeiro argumento é esse: que eu sou um apóstolo do Senhor. O primeiro argumento que eu mostro aqui é que eu sou o apóstolo do Senhor, porque eu caminhei com Ele. Eu vi Ele. Eu pude presenciar a sua ressurreição. E também porque hoje eu exerço esse ministério porque Ele que me chamou, porque Ele que me escolheu ali no caminho de Damasco. Mas eu tenho um segundo argumento para mostrar para vocês aqui no verso 7. Diz assim: quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite daquele rebanho? Aqui eu estou dando figura ao ministro do Evangelho, como soldado, como um lavrador e também como pastor. Qual é o soldado que vai para a guerra por sua própria custa? Será que ele não é sustentado? Será que ele não é enviado pelo um exército? Qual é o lavrador que não come do fruto que ele planta? Qual é o pastor que não se alimenta do leite do seu rebanho? Paulo mostra por que aquela igreja estava negando a ele o direito que ele tinha de receber
Ele vem com o terceiro argumento. Esse terceiro argumento agora, ele vai falar do verso 8 ao 12, que diz assim: será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? Porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa no trigo. Por acaso Deus está preocupado com o boi? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa, porque isso está escrito: pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e o que colhe deve fazê-lo com esperança de receber, e para o que lhe é devido. E se nós semeamos entre vocês coisas espirituais, será que também não colheremos bens materiais? Se outros participantes desse direito sobre vocês, não temos nós a maior medida. Então, Paulo ele está dizendo ali para aquela igreja que ele tem direito. E a lei prova isso. Quando ele diz, olha, que Deus diz que não amarre a boca do boi, então mostra ali uma forma de compaixão com Deus. Ele diz, olha, o boi ele tem o direito de comer quando ele está trabalhando. Aí ele dá esse exemplo. Ele diz, aí depois vem e diz, será que o boi é mais importante do que você? Será que o boi é mais importante do que o ministro do Evangelho? Deus ele não está preocupado com o boi, mas ele está preocupado com o homem. Então, Paulo ele está ali defendendo o seu direito de receber, e ele até fala, por que essas outras pessoas, porque ele já não estava mais lá, por que esses outros que estão hoje com vocês recebem? E no tempo vocês não tiveram a mesma preocupação. Então, é uma cobrança que Paulo faz ali em defesa sua, em defesa do seu apostolado, em defesa do seu direito que ele tinha de ser sustentado pela igreja. E ele diz mais um argumento, ele diz, olha, os que pregam o evangelho, vivam do evangelho. Essa era uma ordem do Senhor. Aqui nos versos de 12 a 14, diz assim, se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que os que prestam serviço sagrado se alimentam do próprio templo? E os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou que os que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então Paulo ele faz aqui a sua defesa. Quando ele está falando isso, ele está cobrando o seu direito, mas ele diz também que ele tem a liberdade de escolher não ser
não receber aquele direito. Então aqui Paulo ele vai ensinar para aquela igreja ela devia precisar aprender a honrar. E Paulo ele nos ensina aqui que o maior objetivo dele na obra, ele via a salvação do perdido. Por isso ele disse, olha, eu não estou aqui por isso. Eu abro mão do meu direito para que vidas sejam salvas, para que o evangelho seja anunciado. Eu queria concluir com esse texto aqui, com esse versículo. Ele já está saindo do meu assunto. Vai ser na próxima pessoa que vai ministrar, mas ele diz no verso 15: porém eu não tenho feito uso de nenhuma destas coisas, e não escrevo isso para que assim faça comigo. Preferia morrer a deixar que alguém me tire a glória. Então Paulo estava dizendo, olha, eu prefiro morrer por esse evangelho. Por isso eu abro mão do meu direito. Talvez aquela igreja poderia estar ali usando ele, mas ele está dizendo, ó, por isso eu abro mão do meu direito. Porque para mim a prioridade é o evangelho de Cristo. Para mim a prioridade é que pessoas sejam salvas. Porque talvez vocês poderiam até querer tirar de mim esse direito. O evangelho de Cristo é o evangelho que nós precisamos aprender. E esse evangelho ele é baseado no amor. Isso Paulo ele nos ensina aqui também. Que ele abria mão do seu direito por amor. E eu tiro nessa noite como ensinamento para a minha vida. Que o amor é que vai fazer com que a gente renuncie às nossas vontades, os nossos direitos, para que outras vidas sejam salvas, para que outras vidas sejam ganhas por esse evangelho, o evangelho da salvação, o evangelho da liberdade e da graça. Eu não sei como você tem vivido, se você tem vivido esse evangelho, sabendo que o que você tem, você recebeu de Deus e de graça, e essa graça que nós precisamos compartilhar com os outros. Amém? Que Deus possa continuar nos abençoando. Talvez eu fui muito ousado em trazer hoje esse personagem de Paulo, mas Deus tocou no meu coração e aquilo que Deus pede ao meu coração, eu sempre procuro fazer.
que essa palavra possa ter ficado no seu coração, assim como ficou no meu. Muito obrigado. Então, nós queremos, nesse momento, orar, agradecendo por esse momento, por mais uma noite que o Senhor nos dá, e também queremos dizer que após esse momento nós vamos ter nosso momento ali de comunhão, momento de conversa, momento de também você amar o seu irmão. Amém? Pai Santo, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse momento que nós tivemos aqui na tua casa, de poder viver, Pai, esse ensinamento que vem do céu. Não somos nós que falamos ou que ministramos ao coração do homem, mas é o teu santo em tuas mãos, Deus. Que o Senhor continue a usar a nossa voz, a nossa boca, a nossa mente, o nosso coração, para sermos, Deus, dispenseiro dessa palavra, que é a palavra da vida, que é a palavra que traz liberdade a nós, através de dê uma noite de paz e uma noite, Deus, de renovo e regozijo, e renova as nossas forças, para que na